A você que acompanha a TV Canção Nova, muito obrigado. Mais uma vez nos encontramos aqui no Além da Notícia com outra temática encantadora. Estamos no início do mês de março e vamos falar durante todo o mês sobre a mulher, seus encantos, a mulher e sua presença na sociedade, sua presença na vida de cada um de nós, sempre com um enfoque bem especial. Hoje nós vamos falar sobre a mulher e sua fortaleza nas adversidades. A mulher de hoje que trabalha dentro e fora de casa, que tem tempo para cuidar da família, praticar esportes, fazer compras, cuidar da beleza e tanto mais, pode ser visitada pela dor. E quando acontece, por exemplo, uma perda, uma enfermidade, adversidades de qualquer natureza, como reagir àquela que foi sempre chamada de sexo frágil? Para conversar sobre este assunto, nós temos aqui entre nós a escritora Márcia Azevedo, 51 anos, mãe de 4 filhos, que enfrentou um câncer de mama, a perda de um filho que também lutou 7 anos contra o câncer. E você, no ano passado, recebeu o diagnóstico de 18 nódulos no cérebro. Bem-vinda, Márcia. Obrigada. Eu me considero, o meu irmão diz que ele não gosta da palavra guerreira, ele gosta da palavra vencedora para me definir. E eu me considero uma vencedora nas minhas adversidades, porque faz 20 anos que eu enterrei meu filho. E faz 20 anos que a gente luta nesse caminho de crescer, né? Porque depois que ele morreu, eu tive que trancar ele no meu coração. E seu filho faleceu vítima de câncer? De câncer, de leucemia. Leucemia. E aí eu precisei trancá-lo no meu coração de uma maneira muito dura, porque eu não conseguiria viver uma vida normal depois daqueles anos todos dedicada à doença, porque a mãe que tem um filho pequeno doente, ela passa 7 anos, eu passei 7 anos no hospital com ele. Então, o livro chama Sintonia, porque a gente tinha uma sintonia incrível. Você já está se antecipando, porque ela é escritora, eu estou aqui com 2 livros dela. Ela já está falando do Sintonia, que é um dos livros que a gente vai daqui a pouco falar. Então, continue, Márcia. Mas aí é porque a gente fica tão ligada à criança doente que a sua rotina se desmantela, a sua família se desmantela. Então, eu passei dos meus 23 anos aos 29, praticamente aos 30, por conta do Luiz, da doença do Luiz. E nisso foram nascendo bebês, né? Vieram os outros Vieram os outros nenéns, mas a questão foi superar isso para poder viver uma vida normal novamente. Porque você se acostuma tanto àquela rotina de doença que você se vicia naquilo. Essa é a dura realidade. Bem, agora vamos só aqui pontualizar. 16 anos depois, você foi a visitada pela enfermidade. Foi. Mas antes de falar da sua enfermidade, eu estou vendo aqui, você teve uma vida atlética, uma rotina de uma mulher saudável, corpo escultural, uma vida independente. Exato. Como é que foram esses anos? Foi exatamente, foi nesses anos que eu tranquei o Luiz no meu coração, a culpa que eu sentia e fui viver a minha vida. Me separei do meu marido, porque eu achei que eu tinha que ter uma folha em branco, né, para começar tudo de novo. E não foi assim que aconteceu. Na verdade, foi muito duro recomeçar. Então, eu tive que estudar muito, trabalhar muito, e aí me dediquei ao esporte, à natação, que eu adoro, e fui criando uma mulher bonita, porque eu era chamada de gordinha, de feinha. Eu nem nas minhas fotos de casamento me considerei bonita, né? Entendeu? Eu era uma moça mais para gorduchinha. Você foi construindo em você uma mulher bonita. Fui. Eu construí a minha beleza. Então, isso me dava muito orgulho, porque eu era uma mulher atraente, eu era disposta, eu era dinâmica, eu fazia travessia no mar, fazia provas de longa distância, e corria no Lago Norte, para todo canto. E as pessoas me conheciam por esse meu lado atlético. As pessoas que vieram me conhecer no meu trabalho, né? Me conheceram essa face da Márcia. Então, eu era uma mulher bronzeada, atraente, loura, bonitona. Eu tinha 34 anos e tinha corpo de 16, 18. Só para entender, essa foi a forma que você encontrou para tirar de você uma culpa pela a perda do Luiz? Não, eu, na verdade... Uma culpa ou um sentimento de culpa? Não, na verdade, eu
tranquei ele no meu coração mesmo, com culpa e tudo. Eu só fui tirar a culpa quando eu escrevi Sintonia. E quando foi, vamos passar logo para o livro, quando foi que você escreveu esse livro, Sintonia? 2004. E por qual motivo? Uma mera coincidência. Eu trabalhava com o senador Roberto Saturnino e ele apareceu com linfoma. E eu fui levar os exames para o Rio de Janeiro para ele, os exames de imagem. E lá na Clínica São Vicente, quando estava saindo, eu estava entrando no elevador com o senador, vinha uma maca com um menininho, com um boneco Hulk desse tamanho, verde, mas era o Luizinho de novo, entendeu? Porque o Luiz não entrava em nenhum procedimento, nenhum centro cirúrgico, nenhum exame, sem um brinquedo. Então, quando eu vi aquela criança, o meu coração desabrochou. E aí eu falei para o senador, senador, a história do Luiz está vindo em borbotões. Ele falou assim, então você vai parar tudo e vai escrever. E ele foi o meu grande mentor nesse passo a passo aí. O que diz o livro Sintonia? O que a senhora escreveu nele? Eu conto a história inteira do Luiz, na verdade, e a mãe do Luiz, eu criei uma personagem que chama Cristina, porque eu tinha que terceirizar para poder conversar sobre isso. Você vê que até hoje eu me emociono. E o senador foi me ensinando, porque ele é escritor também, a fazer uns altos e baixos, porque ele senão matava as pessoas. Então, nós fomos fazendo uns meios termos, né, para que o livro ficasse agradável, de leitura agradável. Que pudesse ser digerido. Mas o mais importante foi eu me curei da culpa. Escrevendo. Escrevendo. Porque só depois que eu escrevi a história dele, que eu me livrei da culpa. A senhora doou todos os recursos desse livro para a Abrace. Foi. E viu ali um grande bem? Não, eu conheci a Abrace desde o seu início, da sua fundação, porque era a época que o Luiz estava doente, no comecinho da Abrace. Só que, como eu falo no livro, esse aqui em seguida, eu não prometi, não cumpri a minha promessa de ajudar a Abrace, continuar atuando na Abrace, porque eu não tive forças. Porque se eu continuasse enfiada nesse meio de doença, eu não teria força para viver minha vida. E meus filhos pequenos iam sofrer demais, né? Porque a mais velha já estava com sequelas desse distanciamento. E eu tinha 2 filhos, um de 1 ano e outro de 3. Então, eu tive que me fechar mesmo. 3 anos depois que a senhora escreve o Sintonia, a senhora é visitada pela enfermidade, visitada pelo câncer. E de uma forma... O meu câncer, diz que câncer de mama não dói. O câncer que me visitou, como se diz, uma dor horrível. O primeiro sintoma que eu senti foi dor. Uma dor aqui no peito, que eu achei que tinha sido abuso da natação, abuso da musculação. E era uma dor. E em 15 dias que eu fui o primeiro ultrassom, que eu entrei na sala de cirurgia, dia 29 de dezembro, eu entrei na sala de cirurgia, ele cresceu 3 centímetros. Então, foi um câncer que veio agressivo demais e já estava com metástase e tudo, de uma hora para outra. Aí meu irmão é médico e fala, você bobeou no câncer. Não bobeei, não tinha câncer. Eu fui no médico em julho, não tinha nem todos os exames. Então, o meu câncer veio de uma maneira inusitada e com dor. Todas as vezes que eu tenho metástase nos ossos, eu tenho metástase no pulmão, eu tenho metástase... O que me acorda para metástase é a dor. Eu lhe pergunto, como a senhora se sentiu depois de tantos anos depois, ter vivido tudo que viveu com o seu filho? Aliás, a senhora fez até uma campanha admirável na enfermidade do seu filho. Foram 7 anos e naqueles 7 anos a senhora conseguiu arrecadar uma determinada quantia? Em um mês. Em um mês? Nós conseguimos $185 mil para levá-lo aos Estados Unidos fazer o transplante de medula. Ele chegou a fazer o transplante? Fez. Bem, como a senhora se sentiu, depois de tanto tempo, tendo vivido o processo com o seu filho, a senhora agora também vivendo um câncer? Pois é. A primeira coisa que eu fiz foi reler Sintonia, para eu ser coerente comigo mesmo, né? Com as minhas reações.
E eu vi que eu estava sendo coerente, porque eu, em nenhum momento, eu deixei de seja feita a vossa vontade, porque mesmo eu tendo 23 anos na época dele, eu rezei, seja feita a vossa vontade e não a minha, porque os médicos deram 10 dias de vida para ele. E eu acatei, pedi um pouquinho mais de tempo para eu conhecer, né? Mas nunca deixei de rezar nos termos de seja feita a vossa vontade. E comigo foi a mesma coisa. Na hora que o médico falou, a senhora tem câncer, eu falei, seja feita a vossa vontade, que não seja feita, afasta de mim esse cálice, né? Antes de eu ir fazer o exame, eu estava, afasta de mim esse cálice, né? Mas que não seja feita a minha vontade, sim a sua. E eu, em nenhum momento, eu deixei de acreditar que a vontade de Deus era para que eu desviasse desse caminho de vaidade, de competição profissional, de futilidades e de coisas, para retornar para o caminho da salvação, poder algum dia ter a oportunidade de encontrar meu filho, se isso é possível, né? Mas eu tinha esse medo, eu sempre tive a preocupação de ter uma vida digna e tal, por causa dele. Mas quando a doença me pegou, a primeira impressão que eu tive foi, seja feita a vossa vontade. Obrigado, Senhor, por me desviar do caminho. A senhora sempre teve formação católica? Sempre. Me diga uma coisa, a senhora estava, em 2007, teve esse câncer de mama. Ano passado, agora aconteceu de a senhora se ver diante de 18 nódulos no cérebro. O que são esses 18 nódulos? Então, na verdade, de 2007, foi 2008, na verdade, que eu adoeci. Fiz todo o primeiro tratamento, a fase 2008. Em 2010, início de 2010, já apareceram metástases aqui nos pulmões, no mediastino, aqui, a cadeia linfática, todo canto. Mas aí apareceu um nódulo na cabeça, que é um tumorzinho na cabeça, do câncer de mama. Fiz a radiocirurgia, que chama, que é um processo novo. Aí achei que eu ia ficar um ano sem problemas, né? Mas foi um ano dificílimo, tanto é que eu falo que eu entrei no deserto, a minha fé foi lá para baixo, né? Eu falo dessa vai e volta da fé, que a gente se desespera, o medo gruda na gente. Aí, quando eu voltei de uma viagem super otimista, eu tinha ido com meu filho para a Europa, tal, consegui 15 dias, e nem me lembrei que estava doente e tal, eu cheguei, antes das fotos estarem prontas, para a gente comentar as fotos, um exame meu de rotina já tinha mostrado 7 nódulos. Aí eu fiz radioterapia total do crânio, lá em São Paulo. Dessa radioterapia total do crânio, a gente achava que ia ficar mais um ano, pelo menos, livre da doença no crânio, que diz que é o santuário, né? E aí, quando foi junho, deu 18 nódulos no crânio, no exame de rotina. Aí eu voltei a São Paulo e eu fui a cobaia de uma experiência deles, que eles nunca tinham feito mais do que 4 nódulos nessa radiocirurgia, e eles me operaram os 18 nódulos. Só que 2 estavam desse lado, são grandes, e não foram imobilizados, né? Quer dizer, não foram paralisados, eles continuam crescendo, tanto é que juntaram um no outro. Neste instante, a senhora tem 2 nódulos. Aqui, desse lado, E estou com viagem marcada para São Paulo semana que vem, fazer um exame específico, porque ele não é operável, porque se fosse operável a gente cortava a cabeça e tirava ele, né? Fácil. Eu tenho 2 perguntas. Como a senhora considera todos esses acontecimentos de dor, todos esses acontecimentos de enfermidade na sua vida, e por que a senhora lançou este segundo livro, Palavras, Orações e Cânticos que me fortalecem no luto e na doença? Exatamente por isso, porque eu fui ficando cada vez mais forte, porque eu fui descobrindo, quando eu estava lá embaixo, no fundo do poço, sem fé e sem nada, eu via que aquilo não me ajudava em nada. E o Espírito Santo, que eu falo, foi me fortalecendo dentro do meu coração.
e a minha devoção à Nossa Senhora Aparecida, que eu tive uma sensação plena de que ela salvou meu filho, esse mais novo, num acidente de carro, e eu, com essa convicção, eu confiei nela e me agarrei a ela. Então, foram essas coisas que me deram força para fazer esse livro. Mas chegou no finalzinho, eu já estava com medo, porque era um desafio de falar sobre o Espírito Santo, coisa que eu não sabia, Santíssima Trindade. A minha catequese era muito infantil, né, como diz. Mas eu fui tendo o desafio de estudar, sempre fui uma mulher estudiosa e tal, e fui escrevendo. Mas chegou um momento, quando apareceram esses 18 nódulos, eu falei assim, não vou conseguir fazer, né? E eu só pedi a Deus para Ele me dar tempo de eu terminar isso, né? Ou misericórdia, para acabar de uma vez. O tempo para terminar Ele já lhe deu. Ele a senhora está com o livro aqui. Estou com o livro e ainda por cima me dei de presente um banho de mar, que eu falei assim, vou me dar de presente um banho de mar, que eu adoro o mar, sempre nadei no mar. E fui lá com a minha filha do meio tomar o banho de mar. E curtimos 3 dias em João Pessoa, que eu não conhecia, era a única capital que eu não conhecia, do Nordeste, porque eu nadei o Brasil todo, né? E aí tomei meu banho de mar e consegui lançar o livro em 2 sessões na minha casa de open house, muito lindas, muito prestigiadas, todos os amigos foram, o coral da Serenata foi cantar lá na minha casa. E aqui é importante registrar, este novo livro da Márcia, ele está sendo, toda a renda dele, o arrecadado com este livro, está sendo destinado à Rede Feminina de Combate ao Câncer. Sediado no Hospital de Base. Aqui em Brasília, Hospital de Base de Brasília. Por que você quis fazer também essa doação? Pois é, eu não só dou o dinheiro, que eu falo que os amigos ricos têm para comprar, como eu dou os livros para as pacientes, para as mães que estão lá, entendeu? Uhum. Porque eu acho que ele fortalece a gente. Tem algumas orações que tocam fundo. Um exemplo, eu tenho uma prima que tem 3 filhos adultos, todos drogados, problemáticos com droga. E ela era bonitona, assim, eu e ela disputava a belezura, como dizia nos velhos tempos, né? E ela foi no lançamento do meu livro, me viu lá desse jeito e tal, e aí chegou em casa e disse que rompeu um dique dentro dela, que ela chorou, e ela estava lindíssima no dia que ela foi lá no lançamento de Campo Grande. Aí, no dia seguinte, ela falou para mim, Márcia, o que mais me impressionou, eu falei, Cândida, que bom que fez isso com você, porque agora você pega as orações que você gostou mais, vai relendo, porque isso é igual fazer ginástica, né? Você vai se fortalecendo. Aí ela falou assim, não foram as orações, foi a sua fé que rompeu meu dique. Eu fiquei admirada com a sua fé. Então, são esses testemunhos que eu falo, valeu a pena, assim, já valeu a pena ter escrito. Você acha que fazia mais pela sociedade quando estava com saúde, quando estava no auge da beleza e não tinha nada do que você tem hoje, ou acha que faz mais? Eu acho que eu faço mais hoje. Eu falo, é um desperdício. Eu desperdicei meus anos de saúde só na vaidade, né? Na futilidade. Eu me sentia bem, eu agradecia a Deus, porque eu estava ali me sentindo bem e tal. Mas eu não tinha uma ação, assim, constante de caridade, né? Como, assim, de fé. Eu não tinha. A minha fé era muito para baixo mesmo, e era muito infantil. Então, hoje, eu me considero uma pessoa capaz de ajudar o outro, entendeu? Capaz de falar com o outro e ajudar. Como diz, evangelizar. Eu saí da minha posição, né, acomodada de só ouvir, ir à missa e tal, para uma de ação, de evangelização. E esse livro é que me proporciona isso. Porque eu comprei até na Canção Nova 50 tercinho de Nossa Senhora Aparecida, né? Uhum. Para poder dar o livro e o tercinho, porque eu tinha maior dificuldade de rezar o terço. E agora já estou conseguindo rezar. Eu já passei os últimos 40 dias rezando diariamente, eu não passo mais sem um terço. Daqui a pouquinho eu quero saber o que os médicos dizem de você hoje. Mas antes eu tenho aqui, eu tomei a liberdade de pegar da Márcia o relato de uma das pessoas que já leram os livros dela. E essa pessoa diz assim, Márcia, a sua trajetória é rica de vida, é rica de presença de Deus, é rica de fé. Quanta fortaleza, mas
mas como diz o Senhor, é na fraqueza que sou forte e você acreditou. Aí a pessoa termina dizendo assim, Márcia, você é uma mulher bíblica, assim como Maria, você continua de pé junto ao Senhor. Isso mexe com você, Márcia? Mexe. Isso mexeu muito comigo. E eu tive vários relatos desse tipo, de pessoas, de mães sofredoras que têm casos extremos aí de filhos e que ligam para mim e falam, Márcia, que coisa linda, que coisa bonita. Eu nunca pensei que esse livro fosse ter a repercussão que ele teve, de ajudar as pessoas, de as pessoas fazerem enxergar que tem alguma coisa a mais, entendeu? Que elas podem se converter. Então eu falo, cada pessoa que eu consiga fazer, refletir, né, e querer voltar à igreja, já valeu a pena. O que os médicos dizem dessa mulher que por 7 anos lutou pela saúde do seu filho, que morreu vítima de leucemia, a mulher que passou por um câncer de mama e que hoje enfrenta uma metástase de câncer, ainda com 2 nódulos no cérebro, depois de ter enfrentado já outros 18. O que os médicos dizem de você hoje? Eles falam que eu sou uma paciente atípica, que minha doença é atípica. E eu falo, você é atípica, Márcia, porque a sua doença é atípica, né? Qualquer outra pessoa já teria ido embora há 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás. E eu estou aqui, e eu tenho essa disposição. Eu perdi um pouco a disposição da caminhada, porque eu tive um episódio de 3 dias de dor nos ossos que foram terríveis, mas o meu andar está assim mais capenguento depois desse episódio de dor. Mas eu confio que até o final, eu acredito muito na misericórdia de Deus, que é a coisa que eu mais peço, que Ele não me deixe no final assim tão dependente, que eu não possa, né, fazer as coisas, e que eu possa continuar agindo, né? Nem que seja só divulgando o livro, entregando um tercinho de Nossa Senhora Aparecida, porque é difícil você agir quando você já perdeu as forças físicas, né? Para você estar assim hoje, você acredita isso a quê? A quem? Você se segurou em quê que está firme assim ainda desse jeito? A Deus, né? A Jesus, Nossa Senhora. E aos médicos que me atendem, né? Graças a Deus eu tenho o privilégio de ter acesso a tudo que é de bom e de moderno, que as pobres colegas minhas lá da rede feminina não têm acesso, né? Isso me martiriza muito e constantemente eu estou agradecendo a Deus pelos meus privilégios e pedindo para que elas tenham oportunidade de ter esses acessos também, né? Mas o tratamento segura, porque a gente faz exames muito constantes e eles vão debelando ali enquanto tem aquele negócio, né? Mas depende muito da força pessoal também. A minha técnica de natação, ela diz que eu tenho um lastro de nadadora. Você continua fazendo natação? Não. Parou já? Parei. Eu nadei até 2010 só. Eu tenho um lastro de nadador, quer dizer, lastro de atleta, né? Quer dizer, então eu tinha um corpo muito forte, né? Eu tinha uma rotina, uma dieta muito bem equilibrada, né? Então, acho que tudo isso facilitou para eu enfrentar esse câncer na primeira fase. Tanto é que da primeira fase para a segunda, eu fiquei novinha em folha, como se diz. Só que o cabelo, em vez de nascer loiro, nasceu castanho encaracolado. Com menos branco, achei ótimo. Então, eu estava bonita de novo, estava feliz de novo, estava nadando, voltei a nadar, mesmo com a mastectomia radical, e achei, o Deus me mandou um amor surpreendente. Nessa fase que eu já tinha sido operada, que eu estava mastectomizada, que eu já tinha decidido não refazer a mama, porque eu queria continuar nadando, e Deus me mandou um amor fantástico, surpreendente, que eu não esperava. Então, Ele me mostrou, e isso eu mostrava para as mulheres lá da rede feminina, que as portas não se fecham e as janelas não se fecham porque você tem uma doença dessa, né? É só você estar aberta para a vida. E esse meu amor durou 8 meses de lua de mel. Foi fantástico, maravilhoso. Eu fiz todas as coisas que eu queria, nadei no mar de volta, nadei, caminhei nas trilhas, fiz todas as coisas que eu gostava de fazer, eu fiz. Então, eu tive essa oportunidade.
que acho que isso que é o meu estoque, né, de felicidade que me mantém sempre para cima. Além da minha mãe, que eu tenho, graças a Deus, uma mãe ainda muito forte, muito sadia, os meus filhos, que são maravilhosos, e esse apoio todo dos meus amigos que eu vi no dia desse lançamento, que foi fantástico. Foram mais de 200 pessoas lá em casa para comprar o livro, para me apoiar, para me abraçar. Então, eu falo abraço coração no coração, que é todos, eu recebi 200 mil abraços, coração no coração. Isso foi maravilhoso. A gente continuaria aqui escutando outras coisas maravilhosas que você teria para contar, as suas visitas às pessoas com câncer, que eu imagino que são muito frutuosas também para a vida delas, mas um conteúdo exclusivo sobre esse assunto, você vai continuar assistindo na internet. Os livros da Márcia, também a gente está pondo aí todos os contatos para que você possa adquiri-los, também ajudar assim pessoas que têm câncer, porque a renda é toda revestida para essas instituições que cuidam dessas pessoas. Márcia, muito obrigado e foi muito bom conhecer uma história assim, de fé e de mulher que é forte nas adversidades. Olha, na próxima semana nós estaremos de volta aqui no Além da Notícia com outro tema que certamente você vai gostar muito. Até lá, uma boa semana para você.